Bem, quem de nós não gostaria de saber qual é o melhor caminho a tomar nas nossas vidas? Imaginem se nós pudéssemos ter um manual para isso, que ilustrasse esses episódios mais significativos da vida humana. Os nossos conflitos, situações de medo, de dor, de dúvidas, a coisa certa a fazer, e nos ensinasse de uma maneira bastante simples e precisa a como lidar com essas situações. Mas imaginem que, tendo esse manual em nossas mãos, nós o tratássemos de um modo desprezível às vezes, com descaso, no máximo como um objeto para entreter as nossas crianças. Pois é exatamente isso que acontece quando nós falamos em contos de fadas. Contos de fadas, no entanto, são guias para que nós encontremos o caminho a tomar em nossas vidas. É verdade que muitas pessoas utilizam os contos de fadas para muitos objetivos diferentes e podem ser utilizados. Apenas eu acredito que nós não deveríamos esquecer desse grande objetivo, dessa grande finalidade que tem os contos: apontar o caminho das nossas vidas. Acontece que os contos de fadas nos falam através de uma linguagem simbólica. E essa linguagem, com o tempo, acabou se tornando uma espécie de linguagem esquecida por nós. Mas ela não é lá tão difícil assim, pelo menos em linhas gerais. Por exemplo, se nós falamos, esse homem parece uma tartaruga, isso diz algo. Mas se nós falamos, esse homem é uma tartaruga, nós não estamos com isso chamando esse homem de animal, fazendo um xingamento a ele. Estamos, obviamente, nos referindo ao fato desse homem ser muito lento, muito vagaroso. Ou quando nós falamos, essa jovem, ela é uma lebre para correr. Estamos nos referindo ao fato de ela ser muito ágil, muito rápida, muito veloz. Agora, o que isso tem a ver com contos de fadas? Já que falamos que contos de fadas são guias para que encontremos o caminho a tomar nas nossas vidas. Acontece que os contos de fadas são histórias especiais, que têm tudo a ver com essa linguagem simbólica. E tê-lo esquecido foi como se nós tivéssemos perdido as chaves para esse baú de pérolas preciosas que são os contos. Contos de fadas, no entanto, são histórias especiais. Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas contos de fadas, pelo menos a maioria deles, não fala absolutamente nada sobre fadas. Observem, se nós falamos, por exemplo, desse outro conto chamado de Três Porquinhos, é um conto em que esses personagens vão vivendo sua vida no cotidiano até o momento em que começam a ser perseguidos por um lobo malvado. Um outro também bastante interessante, chamado de Rapunzel, conta a história de uma jovem moça que acaba se tornando a escrava de uma feiticeira, de uma bruxa. E um outro, que é uma história estarrecedora, conta a história de um homem horripilante, cujas as esposas todas sumiram logo após se casar com ele. Uma história chamada de Barba Azul. O que esses contos têm em comum? Já que de fadas até agora eles não falaram nada. Todos esses contos têm em comum o fato de que eles falam sobre nós. Sobre cada um de nós e o caminho a tomar em nossas vidas. Mas até agora não resolvemos um problema. Por que, afinal de contas, se não falam nada sobre fadas, se chamam contos de fadas? Sempre se soube que a verdadeira vida do ser humano é a vida que existe dentro de nós. A vida dos nossos imensos potenciais. E uma vez que o ser humano comece a conseguir ter acesso a esses potenciais, ele se torna incrível e pode realizar coisas incríveis. Na antiguidade, se dizia que esse reino interior do ser humano poderia ser chamado de o belo reino, ou o reino das fadas, dado o encantamento que ele gera quando nós chegamos lá.
Por isso nós temos aqui um grande ensinamento. O mais importante quando nós vemos um conto não é o que ocorre na história. O fundamental é sempre aquilo que acontece dentro de nós. Observem, quando nós falamos dessa história que são os 3 porquinhos, eles viviam o seu dia a dia com tranquilidade, como nós que vemos aqui assistir uma palestra do TEDx, numa boa, e tudo caminhava tranquilamente, até o momento em que um lobo malvado começa a persegui-los, ameaçá-los. O que essa história está nos ensinando até aqui? Que no momento em que você decidir escolher e viver a vida que você escolheu, essa vida sofrerá ameaças. E se você quiser de fato vivê-la, você precisará protegê-la. E é exatamente isso que fazem os nossos queridos 3 porquinhos quando se põem rapidamente a construir as suas casas. Um dá um jeito mais rápido e constrói uma cabana de palha. Um outro, um pouco mais esforçado, constrói uma casinha de madeira. E um outro mais dedicado resolve construir uma casa de tijolos. Evidentemente, como muitos de vocês sabem, quando o lobo faz o seu ataque, somente a casinha de tijolos permanece de pé. O que essa história está nos dizendo até aqui? Que se nós quisermos viver uma vida de valor e preservá-la, nós teremos que torná-la sólida, construí-la com solidez. Nós devemos fortalecer aquilo em que nós acreditamos. São grandes ensinamentos desses contos. Sejam as nossas casas, sejam os nossos desejos, sejam as nossas vontades mais profundas, os nossos maiores sonhos. Você precisará se esforçar para solidificar aquilo que você ama. Senão, a história nos mostra o que acontece. Os lobos da vida irão soprar e derrubar aquilo que você mais ama. São grandes ensinamentos, porque contos de fadas, eu gostaria que vocês lembrassem, são guias para que nós encontremos o caminho a tomar nas nossas vidas. Entrem agora na história dessa linda jovem chamada Rapunzel. Ela foi entregue por sua mãe para quitar uma dívida com uma feiticeira. Que situação! Essa bruxa aprisiona Rapunzel no alto de uma torre. Não tem nenhuma porta, só uma pequena janela no alto dessa torre. Rapunzel ficou tanto tempo lá que deixou crescer os seus lindos e longos cabelos. A bruxa usava esses cabelos fazendo tranças neles como escadas e subia para fiscalizar como estava a sua prisioneira. Mais tarde nessa história nós vamos perceber que também um príncipe salvador sobe por essas mesmas tranças dos longos cabelos de Rapunzel e a resgata e a salva. O que essa história está nos ensinando? Vejamos por trás da história que se em algum momento nós nos encontrarmos nas nossas vidas em uma situação sem saída, deveremos deixar crescer as nossas longas tranças de esperança. Não corte as suas esperanças. Está nos ensinando Rapunzel, não cortando seus longos cabelos. E vejam, nessa história acontecem muitas coisas interessantes. E mais do que permitir que a esperança permaneça, nos ensina algo que nós não costumamos pensar no dia a dia. Esperar quando você não vê saída, lhe causará dor. É duro esperar quando você não enxerga por onde ir. Mas se você souber resistir, se souber suportar essa dor como suportou Rapunzel, a esperança te trará uma solução. São grandes ensinamentos. Vejam agora essa outra história, como eu falei, completamente intrigante, estarrecedora, a história de Barba Azul. Ela também começa com uma jovem singela que vivia mais um dia no seu cotidiano. Os grandes contos muitas vezes começam assim. Uma vida tranquila, e ela depois de muitos e muitos dias de festa, acaba percebendo que não é lá uma escolha tão complicada assim, se casar com aquele sujeito chamado de Barba Azul. E aqui nós temos um primeiro ensinamento. Quando nós nos distraímos nas nossas vidas, podemos ser levados a fazer escolhas perigosas.
E é exatamente isso que acontece com essa jovem. Ela se casa com Barba Azul, e Barba Azul é um homem riquíssimo, de muitas posses, dono de casas lindas, verdadeiras mansões. E é para uma delas que ele leva sua jovem esposa para morar. Quando eles chegam lá, ele apresenta a mansão. Ela é enorme, tem infinitos cômodos com todo tipo de prataria, de joias, as coisas mais lindas que vocês puderem imaginar, tinha nessa mansão. E Barba Azul precisa fazer uma viagem de negócios, é um homem importante. E ele puxa um molho de chaves do bolso e entrega para sua jovem esposa. E diz a ela que ela pode desfrutar de todos os cômodos da linda mansão e de tudo o que há dentro deles. Todos os quartos estão à disposição dela. Ela pode entrar em todos eles, menos em um, que em hipótese alguma ela deve adentrar. Mas vocês sabem como somos nós, seres humanos. Barba Azul faz a sua viagem, a jovem esposa oferece uma linda festa na sua riquíssima mansão, chama suas irmãs, suas amigas, convidadas em geral. A festa está maravilhosa, mas lá pelo meio da festa ela não consegue mais suportar esse desejo de entrar no quarto proibido. Então o que ela faz? Discretamente se afasta das convidadas e se aproxima da porta e a abre. O que ela vê lá dentro? Todas, literalmente todas as esposas de Barba Azul mortas. E ali ela contempla a sua sina, o seu destino cruel. Barba Azul retorna, percebe a traição da sua esposa e diz: prepare-se, você vai juntar-se a elas. Os irmãos da jovem donzela, ainda bem, chegam a tempo, com suas espadas, cavaleiros que são, matam Barba Azul, ela herda a mansão e tudo o que há nela. Que história! O que ela está nos ensinando? Essa história está nos dizendo que nós podemos viajar para todos os cantos dessa terra. Podemos conhecer os lugares mais maravilhosos. Assim como a jovem esposa de Barba Azul podia transitar por todos os cômodos daquela imensa mansão. Mas, se nós não pudermos entrar nesse quarto proibido, mas um quarto maravilhoso que existe dentro de nós, e encontrar os seus profundos segredos, a nossa vida será sempre sem graça. A imagem das esposas mortas de Barba Azul é exatamente a imagem simbólica dos sonhos que nós sufocamos por não realizá-los. Não os realizamos porque nós muitas vezes permitimos que esse Barba Azul que existe dentro de nós fale mais alto. Essas vozes de medos, de dúvidas, que aos poucos vão sufocando os nossos sonhos. Mas se nós pudermos e soubermos superar essas vozes, se soubermos vencer Barba Azul, herdaremos não só bens materiais, mas o potencial completo da vida que nós temos a viver. Como vocês podem observar, contos de fadas não são simples histórias, são guias para o caminho a tomar nas nossas vidas. Não há origem definida para os contos de fadas. Desde as mais antigas civilizações, sempre, desde que o ser humano existe, existem misteriosamente contos de fadas. Eles trazem consigo um simbolismo precioso, aquilo que o grande psicanalista Carl Gustav Jung chamou de arquétipos, os grandes modelos psicológicos da humanidade. São verdades profundas, não sobre mim, sobre você, ou sobre você, sobre todos nós. Verdades que sempre foram, são e continuarão sempre sendo as mesmas verdades. Vejam que interessante, em um mundo marcado por essa característica em que tudo muda,
cada vez com mais velocidade, nós temos nos contos de fadas essas singelas histórias, verdades que jamais se alteram. Por isso eu acredito que da próxima vez que vocês estiverem em casa, assistindo às notícias do dia, preocupados com o futuro, concentrados, e as suas crianças chamarem vocês, interromperem vocês, e chamarem para compartilhar com elas e ler um conto de fadas, eu acredito sinceramente que depois de hoje, vocês irão no mínimo dar a elas um pouquinho mais de atenção. Muito obrigado.